Agora nós vamos conversar com a Simone Saueresig, que é uma escritora muito, muito, muito experiente, que escreveu mais de 20 livros, também inúmeros contos, né? Sim. Ela foi finalista do Prêmio Argos 2012 com o B9, que é uma ficção científica, né? É uma ficção científica. E também ela é escritora, bem conhecida por ser escritora do Os Sóis da América, que é uma série de fantasia que originalmente saiu em 4 volumes, mas agora está saindo numa versão condensada de 2 volumes, em que cada volume é composto por os 2 volumes antigos, e aí eles são volumes maiores, na verdade, né? Exatamente. Tá. E Simone, atualmente a Simone, aqui na Odisseia, venceu o troféu Odisseia 2018, foi agraciada com o troféu. Pela obra, né? Pelo conjunto da obra, na verdade. Isso. E 30 anos de trabalho e todos os livros que já foram publicados, a maioria deles é voltado para esse gênero, né, do fantástico. sei. Então, os A guias- gente estava até conversando, você falou que pouquíssimos livros seus, na verdade, não têm elementos fantásticos, né? É verdade, dá para contar, sei lá, nos uma dedos mão. de uma mão e sobra dedos, né? Você escreveu uma biografia, né? E também você escreveu uma história que tem elementos bem pequenos, quase inexistentes de ficção científica. Inclusive, assim, Que é não são. o Menos do que um Troco. É uma novela curtinha, editada pela Artes e Ofícios aqui de Porto Alegre. E quando eu escrevi o original, ele até tinha algumas coisinhas assim muito leves de ficção científica, mas hoje em dia não. Hoje em dia já o tempo e o andar, né, dos dias, isso terminou transformando aquilo que para mim era ficção científica lá no começo, praticamente Uma no nosso história cotidiano, assim, bem mais ou realista, menos. né? E como que você começou a escrever e por que você escolheu o elemento fantástico para começar a escrever? Você pensou assim, isso é o que eu quero escrever mesmo, sabe? Como você pensou nisso? Bom, lá na adolescência a questão era as leituras que eu fazia, né? Tá. Que eram basicamente ficção científica, contos de ficção científica daquela velha coleção da Emos, que reunia contos dos grandes mestres, Ray Bradbury, Isaac Asimov, essa turma toda, né? E eu me lembro que eu considero, tenho até hoje esses livros e eu considero eles muito importantes porque além dos contos, sempre tinha uma observação do autor. Em que contexto aquele conto foi escrito, o que aconteceu depois, as recusas que ele teve, o que ele modificou para que aquele conto ficasse melhor. Então, era quase uma oficina literária, sei lá, escrita pelo grande mestre, sem ter o grande mestre contigo, entendeu? Sim. E aí eu escrevia, então, contos de ficção científica. Com o passar do tempo, aí descobri O Senhor dos Anéis, aquela história, né? Que é a história de todos nós, eu acho, quase todos nós. Você sofreu um grande impacto, você acha, quando você leu? Originalmente, Sim, para mim foi divisor de águas, assim. Sim. Eu já escrevia alguma coisa e tal, mas não era... Você se aventurava, assim, né? eu escrevia os contos, achava legal, trocava ideia com a gurizada da época, através dos fanzines e através do correio, que não tinha, né? Não tinha essa coisa do e-mail e blogs, não existia nada disso. Sim. E quando eu li O Senhor dos Anéis, aí a coisa realmente mudou, né? de figura. Queria escrever o meu Senhor dos Anéis. E eu me lembro que eu cheguei a escrever uma história, o começo de uma história, umas 15 páginas, tinha texto andado, assim. Sim. Aí eu olhei e disse, nossa, estou fazendo tudo errado, porque se eu quero fazer o meu Senhor dos Anéis, eu tenho que partir do pressuposto do autor, ou seja, se ele escreveu fantasia a partir daquilo que era folclore do país dele, que não era o país, depois fiquei sabendo que não era o país de origem e tal, mas enfim, da cultura dele. Então, se eu quiser escrever o meu Senhor dos Anéis, vou ter que fazer isso a partir do folclore do Brasil, da América e tal. E daí eu fui em busca de informações, fui fazer muitas pesquisas. Me lembro que eu fiquei muito indignada, porque eu tenho uma coisa, parece que não, né? Mas eu tenho uma coisa meio passional, assim. Sim. E quando uma coisa me incomoda, eu fico louca, quero rodar baiana. Não rodo, né? Mas eu faço um fuzuê, assim. E aquilo te incomodou, assim? Me incomodou, porque eu cheguei, comecei a fazer as pesquisas, e quanto mais eu pesquisava, claro, mais eu descobria que eu nada sabia. E aquilo me incomodou muito, porque eu olhava e dizia... Você se sentiu meio frustrada, você acha? Eu me senti roubada. Tá. Né? Eu disse,
Gente, por que eu não estou sabendo dessa história do lunar do Cepé, por exemplo, que é uma coisa muito gauchesca, né? Por que eu não sabia nada da Umboiguaçu de São Miguel, que é outro conto muito típico aqui da região das Missões? Eu queria saber essas coisas todas quando eu era mais guriazinha ainda, né? Teria curtido um monte. Não que eu não goste de história de fantasia, com dragões e coisa e tal. Essas coisas que são mais populares, que são nossas, né? Por que eu não sabia disso antes? Eu me senti muito roubada. A sensação, Por nunca ter sido apresentada. por nunca ter sido apresentada. Entendi. E aí, bom, daí eu achei que vamos fazer isso então com a gurizada que vem, né? Depois eu descobri assim que eu não estava descobrindo a roda. A gente sempre acha, né, que está inventando alguma coisa nova. Eu não estava inventando coisa nova não, mas nenhuma. tudo bem. Acaba servindo como inspiração, na verdade. Porque não é só Monteiro Lobato. Muito se fala em Monteiro Lobato. Mas tem uma escritora cujo primeiro nome eu não vou lembrar, mas o sobrenome é Bittencourt, e ela escreveu um livro belíssimo chamado Momeukawa. Momeukawa. E que é um livro que, não sei, eu acho que quase ninguém leu. E é justamente isso, é uma fantasia, só que baseada em folclore, na verdade, na cultura indígena. Assim. Muito bonito, belíssimo texto, muito bem trabalhado, com muita influência que a gente nota do Guimarães Rosa, essa turma toda ali. Interessante. E isso, de que época que é essa escritora? Ela publicou Momeukawa, eu acho, pelo menos a edição a primeira que eu li, ela tinha editado assim uns 5 anos antes da Noite da Grande Magia Branca, que foi o meu primeiro livro. E eu me lembro que durante todo o tempo que eu estava escrevendo A Noite da Grande Magia Branca, e depois quando eu consegui uma edição, eu achava que, nossa, você é a primeirona, né? E aí eu descobri que não. Que ela tinha publicado 5 anos. Que ela tinha publicado o trabalho dela antes. Mas e A Noite da Grande Magia Branca, desculpa, foi que ano? Isso foi em 80, não sei, 80 e pouco. Os Sóis da América, ele é a sua maior série de continuidade, assim, que tem 4 volumes, na verdade. Você planejou ela para ser uma série grande? Você fez só o primeiro livro e depois você falou, não, vou continuar? Como que foi? Não, o planejado na verdade, eram 3 livros. Sim. Né? Você fez uma trilogia de 4, então. Acontece. Acontece. É a trilogia de 4. Eu tinha planejado isso, né? O primeiro volume, América do Sul, o segundo volume, América Central, e o terceiro volume, América do Norte. Só que não dá, cara, porque a América do Sul tem muita coisa. Tem muita coisa, entendeu? A América do Norte também, sim. Só que é mais distante. Sim. E eu tive maior dificuldade para conseguir material de estudo, de pesquisa. Eu tenho um problema assim, na pesquisa que eu não leio em inglês. Então, isso aí já é um percalço, entendeu? Sim. Mas o planejado eram 3 volumes, e quando eu sentei para escrever, eu já tinha ideia de que seria uma série. Né, de no mínimo 3 volumes. E aí, quando eu vi o material, eu digo, não, aqui eu vou ter que dar um jeito de encaixar mais um, porque não vai dar. E acabou assim, ficando. Né? Ficou assim. Não tem jeito. E ficção científica, você escreveu só volumes únicos, né? Ficção científica eu escrevi só volumes únicos. E você gosta mais de algum tipo de literatura quando você escreve? Você acha que você tem uma preferência ou você acha que você tem até um amor igual, assim? Entre fantasia e ficção científica? Não, é indiferente. Depende do momento e depende do assunto, né? Porque... Você acha que às vezes você está numa época mais assim, eu estou numa época mais de escrever fantasia, eu estou numa época mais de escrever ficção científica? Você acha que é assim? Mais ou menos. Depende do gatilho da história. Sim. Né? Os Sóis da América eu tinha muito claro sobre o que eu ia falar. Quando eu escrevi B9, por exemplo, que foi finalista do Prêmio Argos, 2012, na verdade, o que eu queria falar era sobre violência sexual na família. Tá? E como é um assunto que eu considero, claro, muito delicado, muito constrangedor, eu não tive essa experiência, então, vou falar da experiência dos outros, né? Eu achei que ficção científica seria um bom cenário, um bom arcabouço para receber a história do Douglas, que é o protagonista do B9. Né? E outras coisas. Eu tenho outros gatilhos. Né? Por exemplo, eu tenho um gatilho muito poderoso que é o do medo. Né? Quem me conhece sabe que eu morro de medo de história de fim de mundo.
Ah, é? É, qualquer bobagem que entra na rede, tipo, vai cair um asteroide em Porto Alegre, vai matar todo mundo, eu acredito. Putz. Né? E geralmente é num dia que eu tenho que vir a Porto Alegre. Eu me lembro de uma feira do livro que, né, tinha um papo assim que ia cair um asteroide, ia acabar, ia dizimar Porto Alegre. E era um dia que eu tinha sessão de autógrafos na feira do livro, que eu disse, eu não acredito. 365 dias ao ano para acontecer um troço Justo desse, hoje? Justo hoje. Pois é, eu acredito. Daí eu fico medão, né? E depois eu fico me xingando. Mas Então, você tem medo de cenários apocalípticos em geral ou só tipo... qualquer coisa. Quando o pessoal do CERN, que é o laboratório que estuda as partículas em Genebra, foi acionar o LHC, tá? Só não me peçam para dizer o nome em inglês, porque eu não sei falar inglês. Quando eles ligaram o LHC, que é o grande colisor de prótons, né, para reproduzir o Big Bang, saiu um cara que nem era pesquisador, ele era advogado norte-americano, né, com um processo para barrar tudo aquilo ali, porque ele diz, existe o 25% de possibilidade dessa experiência gerar um buraco negro que vai engolir a Terra. E eu acreditei. Ficou apavorada. Fiquei apavorada. Então, quando o LHC estava na iminência de ser acionado, o CERN abriu, né, para qualquer pessoa que tivesse internet a possibilidade de se cadastrar e acompanhar o processo do primeiro disparo para ver como é que era tudo aquilo ali e tal. Isso você se cadastrou? Não, claro que não. Ah, tá. Né? Eu fiquei, a semana anterior, 3 dias, eu não entrei na internet, porque o mundo ia acabar, eu tinha coisa mais importante para fazer. Não, vou atrás das minhas Gente, coisas, né? E aí eu não acompanhei. E foi um negócio assim... Depois eu me xinguei muito, porque quando começaram a vir as notícias, dizer, gente, a ficção científica acontecendo, e eu não acompanhei. Aí eu fiquei chateada e escrevi um livro sobre isso, chama-se Padrão 20, que passa na LHC. Que saiu em 2014. Que saiu em 2014, que é um livro que eu gosto muito. Legal. Né? E que... Isso que eu ia perguntar aí, tipo, esse seu medo nunca gerou nenhum interesse em escrever livros sobre cenários apocalípticos? Então? Sim, né? Então, né? Na verdade, não é sobre um cenário apocalíptico, é sobre o LHC, acontecem muitas coisas lá, é uma aventura realista, ficção científica, tá? Uma ficção científica mais crível, mais atual. Assim. Na verdade, é um livro que busca popularizar entre os leitores adolescentes o LHC, o CERN, porque são locais possíveis de visitação, né? E de trabalho. Não que causam buracos negros. No mundo, não. Então... Até agora, pelo menos, nunca aconteceu nada. Isso foi uma das coisas. E várias outras coisas. Os 33 mineiros presos na mina, no Chile, eu acompanhei a saída do último e do resgatista, porque eu não conseguia acompanhar, porque eles diziam, pode ser que o túnel desabe e eles fiquem presos lá para sempre. Eu dizia, meu Deus, que tragédia, eu não vou assistir isso. Né? E aí, claro, depois eu me xingo, né? O Baumgarten também saltando da estratosfera e tal, né? Não assisti, dava para assistir, era só se cadastrar lá no sitezinho, e essas coisas eu perco, porque, na verdade, eu sou uma medrosa de marca maior. Mas depois eu trabalho isso. Mas pelo menos isso acaba funcionando como um catalisador para você fazer as coisas, né? Mas eu gostaria de ser menos covarde e aproveitar as coisas quando elas acontecem, imagina. As pessoas têm sensibilidades diferentes, tudo bem. Pode ser. Mas no final o que importa é que você consegue usar isso e você consegue transformar numa obra, numa coisa concreta, né? E você tem uma obra excelente, então... Muito obrigada. Muito obrigada. Né? Pelo menos isso, né? O que prova que o medo nem sempre é tão negativo assim, se a gente souber, né? Ou tentar, pelo menos, trabalhar. Simone, e aí, projetos? Você tá pensando em alguma coisa atualmente, produzindo? Você pode falar sobre? Eu acho que sim. Eu tenho finalizada não é bem exatamente uma continuação, porque o Padrão 20 é uma história que tem começo, meio e fim. Sim. Mas os personagens têm uma nova aventura mais adiante, que eu tenho alinhavado uma editora, mas não está muito certo ainda. Sim. Vamos ver se a gente consegue uma publicação. É ainda dentro da mesma história do Padrão 20.
Daí a Os gente mesmos vai enfocar personagens, mais a questão do lixo nos oceanos, que quando eu escrevi a história era um tema que, assim, até tinha algumas pessoas falando, mas não havia muito papo. Agora, esse ano estourou, né? É um Se fala assunto. Que muito. pena que o livro não foi publicado, Plástico. porque ele estaria super atual. Ainda vai estar, eu acho, por um tempo. Infelizmente, infelizmente, né? Acho que não vai ser só esse ano, não. E que tenta falar também um pouco sobre inteligência artificial, alguma coisa assim. Ah, legal. Tenho mais ou menos finalizado. Aquela primeira grande revisão já foi feita, mas claro que um texto nunca está 100% pronto, que há uma história de fantasia também. Aí uma coisa mais classicona, assim, que não enfoca tanto a fantasia de viés folclórico, é uma fantasia clássica mesmo. Assim. Não tem dragões, mas tem magia. Tem magia, tem coisas assim estranhas acontecendo. Não, legal. Em um mundo alternativo, aquela coisa mais clássica. É bom saber, e aí a gente fica de olho também nisso. Nessa aí eu estou procurando editora aí. Não, beleza. Aí a gente anuncia. Se habilitar. Editoras. Aí... Simone, muito obrigado pelo papo, obrigado por estar aqui na Odisseia. Eu sei que você é uma presença constante, porque você é o máximo. Então... Não, que você é extremamente respeitado por todo mundo, então você também gosta desse contato com o pessoal, e é importante, né? A Odisseia é feita de autores e é feita de escritores, então... eu não sou da organização da Odisseia, mas eu estou agradecendo a todo mundo por estar aqui, né, na verdade. E obrigado pela entrevista também, para o meu canal. Eu quero dizer assim, que eu participo da Odisseia desde a primeira edição. E todas as vezes eu me sinto muito feliz, porque quando eu comecei a escrever fantasia, ficção científica, nós éramos, sei lá, espalhados pelo Brasil, e as pessoas mal e mal se conheciam. Era uma época que era mais difícil viajar, era mais difícil entrar em contato, tudo era muito mais difícil. E eu sonhava com esse momento de que algum dia eu poderia ver alguma coisa como essa acontecendo. E ver a Odisseia acontecendo, para mim, é sempre a realização dessa ambição, dessa esperança. Então, os organizadores da Odisseia sempre terão o meu apoio e sempre terão meus parabéns, porque eles merecem. Que ótimo. Legal. Muito, muito bom. E quem estiver assistindo aí, continue acompanhando as entrevistas dos autores, dos editores e tudo mais da Odisseia. E tchau, tchau.